E eu senti desejo no meu coração de trocar uma ideia com os irmãos que aqui chegaram nessa noite, e com aquelas pessoas que participam também pela internet, que são muitas pessoas que participam, sobre uma coisa muito importante. O pastor Carlos Moisés, presidente do nosso ministério, tem uma frase que ele fala assim: você está onde você se levou. E eu gostaria de falar uma coisa mais ou menos assim: nossa vida, a vida que vivemos é resultado das nossas escolhas, não é verdade? Às vezes a pessoa vem reclamar do marido: pastor, não aguento mais. Quem escolheu? Quem escolheu? Não é verdade? Se a pessoa, às vezes a pessoa vem reclamar da profissão, mas quem escolheu seguir aquela carreira? Por isso que tem momentos na nossa vida que nós temos que parar para não errar nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Aí você opta por medicina, estuda que ele é um louco, vai lá, presta vestibular na Unicamp, estuda 6 anos, sabe, mas não sei quantos anos de especialização, não sei o que e tal. Depois de 10 anos, fala: acho que eu não quero ser médico não. Olha o tempo que você perdeu. Você vai fazer o que agora então? Você está formado em medicina, né? Vai trabalhar de auxiliar, de geral. Tanto tempo, estudou tanto, gastou tanto dinheiro na faculdade. Então a gente tem que tomar cuidado com as escolhas, porque eu creio que a vida que nós estamos vivendo hoje são resultado das escolhas que fizemos ontem. É ou não é, irmãos? É o que eu escolhi, né? E eu gostaria de basear a nossa mensagem hoje em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e 20. Porque todo mundo sonha com uma vida abundante, com uma vida farta, com uma vida tranquila, com uma vida sossegada, com paz, com alegria, né? Com recursos para poder passear. É verdade ou não é, irmãos? Aqui na terra a gente sonha com isso. Mas será que as escolhas que nós fizemos lá atrás são escolhas que realmente nos levaram a poder ter uma vida assim? Ou as escolhas todas erradas? Tem pessoas que têm problema com vícios, né? Vícios maléficos, tipo tabaco, álcool, droga, essas coisas. E a gente fala: isso aí não é legal. A pessoa fala assim: não, mas eu quero. Mas você vai pagar um preço alto. Aí a hora que a enfermidade vem, a pessoa fala: mas foi quem escolheu essa vida? Quem escolheu? Então, irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, aqui nesta noite, uma coisa muito importante. Mas vamos ler o texto primeiro. Deus falando. Olha, isso aqui é Deus falando, irmãos. 30, 19. Hoje invoco o céu e a terra como testemunha contra vós. Deus está falando. Eu estou colocando todos os céus, todos os anjos e todo mundo está sabendo que eu estou colocando diante de você o quê? Que apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e os caminhos da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas plenamente vós e a vossa descendência, amando a Yahvé teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te, ó Israel, a Ele, porquanto disto depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. E assim poderás habitar sobre este solo que Yahvé jurara dar a teus pais na antiguidade, Abraão, Isaque e Jacó. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esses 2 versos que falam tão profundo nos nossos corações. Tudo que eu peço agora é que o Teu Espírito Santo possa estar completando nos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite,
Porque nós confessamos que muitas vezes fazemos escolhas erradas e pagamos o preço alto por isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você obedecer a voz, te apegando a Deus, né? Você vai habitar com abundância sobre a terra que Deus te prometeu. Aqui. Hoje eu coloco diante de você, versículo 30, a vida e a morte. Está diante de você aqui, ó. A bênção e a maldição. Escolhe. Mas ele fala assim, ó, escolhe a vida, viu? Porque escolher a morte e a maldição é problema. Quem aqui já leu em casa, nós não vamos ler agora para não tomar muito tempo, Deuteronômio capítulo 28, levanta a mão, deixa eu ver, quem conhece esse texto? Muitos, quem não conhece ainda, eu recomendo você ler. Lá, Deus faz uma lista de bênçãos para os obedientes e de maldição para os desobedientes. Resumindo, bênção é tudo que é bom, é tudo que traz alegria, felicidade, paz, saúde, energia, poder, é só coisa boa. Maldição é tudo que é ruim, é doença, enfermidade, é prejuízo, é lástima, é dor, é encrenca, é só problema. Aí está diante de você. O mundo tem optado pelas coisas erradas. O próprio Jesus veio, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram mais as trevas, porque as suas obras eram más. O homem gosta de fazer as coisas erradas. Mas Deus está falando aqui, ó. Hoje eu coloco diante de você. E tem mais, hein? Os céus, todos os céus e toda a terra está como testemunha que eu apresentei com muita clareza diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Você conversa com as pessoas, né? Como é que vai? Estou na bênção. Estou na bênção, pastor. Que bênção, glória a Deus, está na bênção, né? Aí a gente para conversar um pouquinho e a pessoa começa a reclamar. Olha, pastor, a verdade é a seguinte: não acho emprego, estou passando necessidade, estou doente, o clima lá em casa não está bom. Não, então não está na bênção. Então não está na bênção. Amém? Porque isso não é bênção. Bênção é vida abundante em tudo. Bênção é vida abundante, é felicidade, é paz, alegria, é saúde, é prosperidade. Isso é bênção. Dor, tristeza, sofrimento, agonia, desgraça, doença, isso não é, isso aí é maldição. Mas Deus está falando assim, é você que escolhe. Você pode ser abençoado ou amaldiçoado, é você que decide. É você que decide. Está nas tuas mãos. O que acontece muitas vezes, irmãos, é que muitas vezes nós tomamos decisão sem ao menos pensar nas consequências. É verdade ou não é? Lembrei do negócio agora. A minha esposa tem uma colega aqui dela, né? Que resolveu casar. Aí conheceu o rapaz. Ah, vou casar. Já quis casar. Calma. É uma pressa para decidir as coisas. Calma. Não, porque Deus mandou e não sei o quê e tal. E em menos de 3 meses casou. Né? Que bênção. Fogo para casar. Resolveu casar, decidiu papuf. Agora esses dias procurou minha esposa. Olha, foi a maior bobagem que eu fiz. Meu marido está envolvido com droga e eu não sabia desse negócio. O tratamento que ele me trata já não é mais o mesmo. Eu não sei o que eu faço, agora estou enrolado, ele é agressivo e tal. Calma, gente. Calma. Não tenha pressa. Como é que é a música? Não se preocupe, tenha calma. Tem decisões muito importantes na vida da gente que a gente não pode resolver assim, pelo ímpeto da vontade momentânea. Nós muitas vezes somos assim, né? Ah, tem que resolver já. Não, deixa eu pensar, deixa eu orar, deixa eu ver se é isso que Deus quer para mim.
Deus estabeleceu no namoro, noivado, para depois casar, para ver se nesse período é isso que você quer, entendeu? Dá tempo de você pular fora antes de ter as consequências trágicas, né? E assim, é com tudo na vida, com tudo. Tem gente, às vezes, sai do emprego para ir para o outro melhor, não passa na experiência, aí não pode voltar mais lá, acaba tendo problema, porque resolveu tomar uma atitude pelo ímpeto da vontade, sem medir as consequências, né? Agora, o que eu queria falar mesmo, que muitas vezes, quando você tem uma decisão a ser tomada na sua vida, tem muita gente que gosta de dar palpite. É verdade ou não é? Ah, eu estava fazendo medicina. Não, vai sim, vai, né? Ah, eu estava pensando, vai, não, é isso mesmo. E, né, tenta ajudar a gente resolver, decidir, só que depois, se vier as consequências trágicas, não é a pessoa que influenciou, eu que vou ter que aguentar o rojão. É verdade ou não, irmãos? Eu que vou ter que segurar a onda, então calma lá, calma, não se preocupe, tenha calma, muita calma nessa hora. E é isso que eu gostaria de falar nessa noite. Por que muitas vezes nós erramos nas nossas decisões? Porque muitas vezes nós somos induzidos a fazer a escolha errada. Muitas vezes nós somos incitado ou levado a fazer a coisa errada. Mas quem que nos leva a fazer a decisão errada? Quem que nos induz a tomar uma decisão errada? E eu tenho algumas coisinhas que eu queria compartilhar com os irmãos, que a gente precisa prestar muita atenção, e talvez você vai até falar assim, aconteceu comigo, mas não precisa falar não, só guarda no seu coração e pede perdão para Deus. Primeira coisa, a cobiça dos olhos. Gênesis 3:6, está escrito o seguinte: os olhos da gente muitas vezes faz a gente tomar decisões que a gente não deveria ter tomado. Gênesis 3:6 diz assim: quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e além desejável para dela se obter sagacidade, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Eva no Éden, quando viu a fruta, que era linda, agradável aos olhos, desejável para se comer, Deus já tinha falado, não coma, sai fora dessa árvore aqui. O que ela teve que cheirar lá? E muitas vezes nós somos assim, irmãos, a gente peca com a cobiça dos olhos. Se é algo que a gente já sabe de antemão que não é benéfico, se é algo que a gente já sabe de antemão que é pecado, que fere a santidade de Deus, que vai nos trazer consequências tristes, como no caso de Eva, foi a morte, a dor e tudo que é ruim, porque o pecado entrou, não devia nem passar perto daquela árvore, irmãos. É verdade ou não é? Porque tem muitas coisas, irmãos, que a gente tem que fugir mesmo. A Bíblia manda a gente fugir até da aparência do mal. Se você sabe que aquele não é um ambiente legal, né? Hoje à tarde foi o sepultamento do sobrinho da velhinha, não sei se vocês estão sabendo. O sobrinho da velhinha foi esfaqueado num dos bares aí, né? Não sei exatamente o que aconteceu, e a gente falando com a Vera, falou, frequentando lugares que não deveria frequentar. Frequentando lugares, foi a palavra que a Verinha falou, né? Frequentando lugares que não deveria frequentar. Escolheu. Olha a consequência, né? Eu sei que ali não é um bom lugar, ali não é um ambiente bacana, eu sei que Deus não se agrada daquele lugar, eu quero a distância daquele lugar. Não quero nem passar perto, eu não quero nem ver. O ser humano tem uma curiosidade para ver coisa errada. Se acontece, se um esfaqueia o outro, irmãos, junta aquele monte de gente em volta e fica olhando lá, vai resolver o problema, gente do céu? É assim ou não é?
A polícia tem que chegar e espatifar com o povo. Sai fora, todo mundo aí. O que vocês estão fazendo aqui? Se 2 carros batem, irmãos, e as pessoas ficam tudo presas nas ferragens lá, gemendo, junta aquele monte de gente, fica tudo assistindo como se fosse um espetáculo. Não é, tem coisa que a gente não precisa ver, irmãos. Tem coisa que a gente tem que ficar longe. Eva não tinha que ficar rodeando aquela árvore lá. Era uma única árvore no meio do jardim. Ela tinha espaço para andar a beça para tudo quanto é canto, menos ali. Pois ela foi lá e ela resolveu dar uma contemplada na fruta. E ela viu que a árvore era agradável ao paladar, desejável para se comer, linda. A fruta, né? Devia ser um pêssego cheiroso, uma coisa assim, não sei. Pode falar que era maçã, né? Não sei. Não importa que fruta que era. Mas era uma fruta muito linda, agradável aos olhos e desejável para se comer. Cobiça dos olhos. A história do povo de Israel, quando entrou em Jericó também, Deus ordenou que não se pegasse absolutamente nada. Quando o povo invadiu Jericó, está lá em Josué capítulo 7, versículo 20 e 21. Josué 7, 20 e 21. Vocês vão invadir, mas não peguem nada que é desse povo. Nada. Não é para pegar nada. Irmão, se Deus falou, não é para pegar nada, não é para pegar nada. Esse é que é o grande problema. Às vezes, a gente contraria o que Deus diz. E depois a gente quer o quê? A bênção. Não vai ter. Vai ter a maldição. Eva desobedeceu e trouxe a consequência para o mundo, que foi a morte, a dor, o sofrimento, o pecado, a tristeza, a angústia. Hoje o mundo está nesse caos porque o pecado paira. Deus falou assim para Josué: diga ao povo, não pegue nada. Se não é para pegar nada dos bens desse povo, não é para pegar nada, porque não é nosso. Se não é nosso, não vamos pegar. A gente não ensina os filhos da gente assim na escola? Você não pegue nada que não é seu. E se aparece com lápis, de quem é esse lápis? Ah, esse aqui o Joãozinho esqueceu na carteira. Vai lá e devolve para ele. Não é assim que a gente ensina? Deus falou assim, não vai pegar nada. Olha o que está escrito lá. 7, capítulo 20 e 21. Acã respondeu a Josué: em verdade fui eu que pequei contra o Senhor Deus de Israel. Vi, olha o problema, irmãos, ele viu. Vi entre os despojos um belo manto tecido em Sinear, Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu me deixei seduzir pela cobiça e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Eu vi uma capa babilônica lá, vale uma nota. Eu vi 2,4 kg de prata e vi uma barra de ouro de 600. Gente, isso aí ia resolver um problema financeiro. Estava entre os despojos, estava no monte de lixo, estava jogado fora. Ninguém ia querer aquilo. Estava lá, jogado fora. Eu fui lá e peguei, escondido debaixo da minha tenda. Mas Deus falou o quê? Não pegue nada. Não pegue nada. Mas ele viu. E quando ele viu, ele sentiu-se atraído por aquelas coisas que tinham valor. E nem lembrou das palavras, né, que Deus tinha falado. Muitas vezes nós somos atraídos pela cobiça dos olhos. A gente vê algo, a gente nem pensa em Deus, a gente vai lá e faz a bobagem. E o que aconteceu? O povo de Deus agora, depois de Acã ter feito essa bobagem, o povo começou a perder a guerra. Foi ou não foi? Foram lutar contra Ai lá, levaram um couro lascado. Por quê? Porque Deus virou as costas. Deus não gosta de desobediência. Então, irmãos, escolhas erradas muitas vezes induzido pela cobiça dos olhos.
você fica zoiudo em cima do negócio que aparentemente vai ser bom demais e acaba se estrumbicando. Primeira coisa que nos induz a fazer escolhas erradas é a cobiça dos olhos. Segundo, o desejo da carne. Juízes capítulo 14, do 1 ao 3. Sansão desceu até a cidade de Tina e ali contemplou uma moça filisteia. Retornou para casa e solicitou ao seu pai e sua mãe: reparei numa jovem entre as filhas dos filisteus, peço-lhes que a tomem por esposa para mim. No entanto, seu pai e sua mãe questionaram-lhe: não há mulheres entre as filhas dos teus parentes e no seio de todo o teu povo, para que vás procurar esposa entre os incircuncisos? Mas Sansão replicou a seu pai: consiga-a para mim, te peço. É esta jovem pela qual me apaixonei. Se apaixonou pela mulher errada, irmãos, por uma inimiga. Muitas vezes o desejo da carne faz a gente se apaixonar pelo inimigo. Aquela que mais tarde, vocês conhecem a história, veio a traí-la, Dalila, né? Traiu ele, e ele perdeu as forças e teve uma vida muito triste, o final da vida dele. Por quê? O desejo da carne. Mas a Dalila, ela é formosa, é um mulherão, ai meu Deus, não tinha olho para ninguém. O pai de Sansão chegou e falou assim: mas é impossível que no meio do nosso povo aqui todinho não tenha uma mulher que te agrade. Eu quero aquela. E vocês conhecem o fim da história. Davi também teve um episódio na vida dele que está lá em 2 Samuel capítulo 11, do 2 ao 5. Vocês conhecem a história de Davi e Betseba. Um dia após o almoço, Davi 11, de 2 até o 5. Um dia após o almoço, Davi levantou-se, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio real. No terraço avistou uma mulher que banhava-se, e notou que era uma mulher muito bonita. Davi desejou saber quem era aquela mulher, ao que lhe informaram: o nome dela é Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o teu servo heteu. Então Davi mandou que a trouxessem para ele, e teve relações sexuais com ela, que havia concluído o tradicional ato da purificação, em função do ciclo menstrual. Depois ela retornou para sua casa. Passado algum tempo, a mulher descobriu que havia engravidado e mandou um recado para Davi, contando-lhe: eis que estou grávida. Para começar, Davi não era nem para estar ali, era para ele estar na guerra. Ficou em casa, subiu no palácio, viu a moça, não quis nem saber, irmãos. Olha o problema, traga para mim. Nos dias férteis, engravidou a mulher do general do seu exército. Sem saber o que fazer, apavorado, mandou matar o marido da mulher. Olha quanta tragédia, irmãos. Cobiça dos olhos, né? Desejo da carne, um desejo insaciável. Eu quero essa. Cuidado, irmãos, às vezes o desejo da carne faz a gente tomar decisões que lá na frente a gente vai pagar um preço muito alto. Desejos da carne, cobiça dos olhos, nos induz a escolhas erradas. Terceira coisa, desinteresse pelas coisas sérias e importantes. Muitas vezes a gente valoriza mais coisas que não são tão importantes. Aparentemente para nós a gente acha que é, mas não é. Está lá em Mateus capítulo 19, versículo de 20 a 22. Mateus 19, de 20 a 22. Replicou-lhe o jovem: a tudo isso eu tenho obedecido, o que ainda me falta? Jesus disse a ele: se quiser ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir esta palavra, este jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. O jovem chegou para Jesus e falou assim: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou assim: guarda os mandamentos. Ele falou: isso eu faço desde a minha mocidade. Então vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro. Outra tradução diz: maior do que esse que você tem aqui ainda nos céus.
a Bíblia diz que ele abaixou a cabeça triste, virou as costas e abandonou Jesus, porque ele era muito rico, dono de muitas propriedades. Muitas vezes a gente não sabe pesar o que realmente tem valor e o que é mais importante. Muitas vezes nós caímos nesta falha, irmãos, porque a gente acha que essa vida é mais importante do que a vida eterna. E a gente se dedica e trabalha muito mais nesta vida do que para a vida eterna. Jesus falou assim: não ajunteis tesouro nessa terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e os ladrões vêm e roubam tudo. Mas ajunteis tesouros no céu, porque lá ladrão nenhum rouba, e traça e ferrugem nenhum corrói. Mas muitas vezes nós queremos investir nesta terra. A gente sabe, estamos até bem velho, né? Não tem muito tempo para viver, mas a gente quer investir aqui para quê? Temos que investir no céu, irmãos. A gente tem que saber diferenciar o que realmente é importante para nós. O que é mais importante para nós? A eternidade ou esta vida? A eternidade é muito mais importante. Amém, irmãos? Por isso que Deus falou lá em Deuteronômio: olha, os céus e a terra estão de testemunha que vocês estão sabendo que a vida e a morte, a bênção e a maldição estão diante de vocês, para que vocês escolham. A escolha é sua. Eu indico que escolha a vida e a bênção, porque a morte e a maldição é problema, é triste, mas muitas vezes pela cobiça dos olhos, né? Pelos desejos da carne, e por não saber discernir, a gente opta por coisas menos importantes. Lá em Atos capítulo 20, versículo 9, diz assim: que certo jovem chamado Eutico estava sentado numa das janelas e adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Foi na igreja, irmãos, mas a mensagem estava demorando, ele dormiu, caiu e morreu. Qual é o nosso interesse? Hoje em dia, irmãos, é triste falar, mas é a realidade. A minha esposa fala para eu tomar muito cuidado quando eu estou falando, porque eu não tenho muito filtro. E eu falo às vezes coisas que não deveria falar. Mas isso que eu vou falar é verdade, e ela não está aqui para dar bronca em mim hoje. Irmãos, as pessoas estão tão motivadas para as coisas materiais e terrenas, mas compromisso com as coisas espirituais, as pessoas não querem. O interesse pelas coisas espirituais, as pessoas não querem. Ah, mas é na sua igreja. Não, não é na minha não. Eu converso com vários pastores e com várias pessoas de outras igrejas aí. Está tudo igual, irmãos. Está tudo igual. Nós vivemos numa época onde que não existe mais o amor, o interesse, a disposição, né, para as coisas de Deus. Eu estava falando com a minha filha. Hoje os grandes ministérios, tudo é pago. E os pequenos ministérios, as pessoas estão deixando de fazer. Por quê? Porque eles vão para os grandes que pagam. Se tem alguém para filmar, projetar, é pago. Se tem alguém para ficar na mesa de técnico de som, tem um salário por mês. Alguém para tocar os instrumentos, são todos músicos profissionais que têm os seus salários por mês. É assim que está funcionando as igrejas hoje, irmãos. Essa é a realidade. Esta é a realidade. Minha filha tem contato com várias pessoas que tocam e cantam em igrejas grandes. E alto salário ainda, é concorrido. Não, o guitarrista dessa igreja é bom, aquela igreja fala: quanto você está ganhando naquela igreja lá? Ah, eu ganho 500 por culto. Vem para nós que eu estou te pagando 1.000 por culto. Hoje está assim. A pessoa não vem mais para louvar a Deus, para prestar um culto a Deus. As coisas estão se tornando o quê? Profissionalismo. Não tem mais interesse. Hoje os professores da escola dominical são pagos. Ah, vamos contratar, vamos pagar. É assim, irmãos.
Aí está difícil. Qual é o valor? A igreja é o corpo de Cristo, essa é que é a verdade. Eu faço parte desse corpo, eu tenho que me doar, eu tenho que doar o que eu tenho de melhor para ver a igreja bem, porque eu faço parte desse corpo, e esse corpo faz parte de mim, gente. Mas é um desinteresse, não tem vontade, as pessoas estão sem vontade. Jesus mesmo disse que os dias que antecederiam a sua volta, o amor de muitos se esfriariam. E ele até fala: será que eu iria achar fé na terra? Porque as pessoas hoje não acreditam mais, não existe mais aquela fé genuína, verdadeira. Esta é a realidade, esta é a realidade. O desinteresse pelas coisas mais importantes estão fazendo-nos optar e decidir uma decisão errada, porque a Bíblia diz que Deus nos deu dons e talentos para o seu louvor. Se Deus me capacitou com o dom da oratória, eu tenho que fazer para o louvor dele, não cobrar, como acontece muitas vezes. Você pode pregar na nossa igreja? Eu posso, pastor. Que dia que é? 10 mil. O quê? 10 mil. Para vir pregar 10 mil? É. Não, obrigado, não quero mais. É assim que dá. Você pode vir louvar a Deus? Vou. Quanto que é? 15 mil. O quê? Isso é os baratinhos, né? Porque os famosão mesmo, tá caro. Tem pastor aí cobrando 45 mil para pregar uma pregação. Tem cantor aí cobrando 50 mil para vir louvar ao Senhor. Será que é louvar ao Senhor? Jesus disse: de graça recebestes, de graças dai. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. De graça recebestes, de graça dai. Agora, o desinteresse pelas coisas mais sérias e mais importantes, que são as espirituais, estão nos fazendo tomar decisões erradas. Como aquele jovem rico, Jesus falou assim: vende tudo, dá para os pobres, você não vai ter preocupação mais, gente. Porque quanto mais propriedade, mais recurso você tem, é mais dor de cabeça, é ou não é? Você tem mais imóvel para administrar, você tem mais dinheiro, você não sabe onde investe, se é na bolsa, se é no dólar, se é não sei na onde. Então, quanto mais recursos você tem, mais dor de cabeça você tem. Deus falou: primeira coisa, já vou resolver o seu problema. Você não vai precisar administrar mais nada disso. Vende tudo, dá para os pobres, dá para os pobres, para as instituições lá. Me segue que você vai ter um tesouro maior do que esse nos céus. Não acreditou na palavra de Jesus. Baixou a cabeça, virou as costas para Jesus e foi embora. Irmãos, o desinteresse pelas coisas espirituais tem sido realmente uma indução às pessoas a fazerem a escolha errada. Essa que é a verdade. E para terminar, o que muitas vezes faz a gente fazer escolhas erradas é desprezar a direção de Deus. 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel 8, do 4 ao 7. Diz assim: por isso, todos os anciãos e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. E responderam-lhe: tu envelheceste, você está velho já, Samuel. Você está velho, pastor Bertone. Os teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, ao qual exerça a justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. No entanto, essa expressão, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, causou um profundo desgosto no coração de Samuel. E então ele invocou o nome de Yahvé e orou ao Senhor. E o Senhor Deus então respondeu em seguida: atende, pois, a tudo que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Até então, irmãos, os profetas eram que governavam o povo. E não existe um governo mais
maravilhoso do que um profeta de Deus. O profeta é aquele que nós aprendemos na escola bíblica dominical, a diferença de profeta e sacerdote, né? O profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus e transmite ao povo. O sacerdote é aquele que pega o clamor do povo e leva a Deus. Escola dominical é uma benção, irmão. A gente aprende e não esquece mais, né? Mas o governo do povo de Deus era feito pelo profeta. O profeta, quando tinha que resolver alguma coisa, ele ia falar com Deus: Senhor, preciso resolver isso aqui. Aí Deus falava: faz assim, assado. Aí as pessoas do povo de Deus lá, os anciãos, as autoridades de Israel, todos se reuniram e foram falar com ele. Falou: você já está ficando velho, os seus filhos também não estão andando nos caminhos do Senhor, estão meio desviados. Faz o seguinte, nós não queremos mais que você reine sobre nós. Constitua-nos um rei, assim como as outras nações. Ele ficou triste, foi falar com Deus. Falou: Senhor, só porque eu estou meio velhinho, eles não estão querendo mais eu, estão me rejeitando. Deus falou: fica tranquilo, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Porque o profeta era simplesmente o porta-voz de Deus para o povo. Foi quando ele ungiu Saul rei, então, e dali para frente deu aquele problema todo que vocês conhecem. Então, muitas vezes, irmãos, a gente prefere a direção de homem do que a direção de Deus. Talvez nós temos enfrentado problemas na nossa vida, e é difícil você achar uma pessoa que fala assim: nossa, minha vida é maravilhosa, está tudo bem, perfeito, não tem que reclamar. Difícil, normalmente. Por que será? Talvez porque as nossas escolhas têm sido motivadas pela cobiça dos olhos, pelo desejo da carne. Talvez as nossas escolhas tenham sido motivadas pelo desinteresse das coisas sérias e mais importantes, que são as coisas espirituais. E talvez as nossas escolhas tenham sido motivadas porque nós temos desprezado a orientação de Deus. Quantas vezes antes de você tomar uma decisão, você dobra o seu joelho no seu quarto, sozinho, com a porta fechada, sem que ninguém veja, e tem um face a face com Deus: Senhor, eu preciso tomar essa decisão. Estou numa dúvida, fale comigo, Senhor, me dê paz, mostre, de alguma forma ou outra me mostra, eu preciso da tua direção. Deus hoje está dando a resposta. Diante de você tem duas situações: uma vida privilegiada, abençoada, de saúde, de fartura e tudo mais, e uma vida de desgraça, de miséria, de problema e de tristeza. Escolhe essa aqui, ó. Escolhe essa. Não se deixe levar pela cobiça dos olhos, não se deixe levar pelo desejo da carne, não se deixe levar pelo desinteresse das coisas mais sérias, não se deixe levar pelo desprezo da orientação de Deus. Deus está falando: escolha a bênção, escolha a vida, escolha a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Escolha Jesus, mas de verdade, você vai ver, a vida sua vai ser outra. Eu falo isso, não é porque alguém me falou um dia, eu falo isso porque um dia eu tomei essa decisão, e a minha vida mudou radicalmente, que se eu não tivesse escolhido a vida e a bênção, talvez hoje eu não existiria mais. Ou eu estaria atrás de umas grades, ou estaria já no cemitério morto, na vida que eu estava escolhendo até eu encontrar Jesus, até eu encontrar a vida verdadeira. Então a palavra hoje é Deus falando, Deuteronômio 30:19. Hoje Deus está falando, preste atenção, irmãos: invoco os céus e a terra como testemunhas contra vós, de que apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte, da bênção e da maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas plenamente, vós
e a vossa descendência. Quer viver plenamente vós e a vossa descendência? Eu creio que quando Deus fala assim, viva plenamente vós e a vossa descendência, porque a pessoa quando chega numa certa idade, ela nem se preocupa tanto com ela mais. Quem tem a minha idade sabe o que eu estou falando. Mas se quer ver a gente feliz, faz feliz os meus filhos e os meus netos. É verdade ou não? Se fizer alguma coisa que prejudique meus netos ou meus filhos, dói mais do que se fizer para mim. É assim ou não é? Então, por isso que a Bíblia fala assim, quer ter uma vida plena, você e a sua descendência, escolha a vida e a bênção. E essa escolha, não é você falar assim, eu escolho. Só falar não resolve. É escolher de verdade. É escolher Jesus. Jesus vai ser o dono da minha vida. Ele vai ser o meu Salvador, o meu Senhor, e Ele vai guiar a minha vida. Eu quero a vida. Eu quero Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço de todo o coração por esta palavra. Que muitas vezes, ó Deus, nós reconhecemos que somos induzidos a tomar atitudes ou escolher coisas que não é aquilo que a gente queria. Porque se a gente for analisar cada fato que eu mencionei nas Escrituras nesta noite, as consequências trágicas que tiveram Acã, Eva, eles poderiam dizer, não, não era isso que eu queria, eu fui induzido por uma força, pela concupiscência dos olhos, eu fui induzido pelo desejo da carne. Mas que a gente não precise pagar o preço, mas que a gente possa realmente ter o Teu Espírito Santo reinando nas nossas vidas, que a Tua luz brilhe na nossa vida, para que a gente possa enxergar com clareza antes das nossas decisões. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor verdadeiramente esteja agindo na vida de cada pessoa que chegou aqui, de cada pessoa que está participando conosco pela internet, Senhor, e que a partir de hoje nós não vamos tomar nenhuma decisão sem antes te consultar em oração e pedir uma confirmação. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor?